Vai gravar para a gente começar aqui nossa reunião aqui. Pedir para você já ler o nosso pastorino. Deixa eu mexer aqui que eu estava pegando mais cedo. Sem pressa nenhuma. Não, já peguei aqui o pastorino. O pastorino hoje nos diz o seguinte: amigo, se por força de sua profissão é obrigado a lidar com o público, não perca sua paciência. Sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. No entanto, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Gente, eu vou ter que fazer uma intervenção agora que me deu até vontade de rir. Porque hoje eu fui fazer uma fisioterapia cedinho, aí na volta eu fui passar no Mundial lá da Sãs Pena, para comprar umas coisinhas, né? Que carnaval vai fechar tudo mais. Gente, aí essa coisa de fila de supermercado é terrível, né? Eu fiquei atrás peguei lá um caixa que só tinha um casal com um carrinho cheio, acho que era a compra do mês, mas era um carrinho só, né? Tô ali, baba, vê uma senhorinha, eu já sou senhorinha, uma senhorinha mais senhorinha do que eu, parecia que tinha uns 80 e blau, e vira para o casal, vira para mim e diz, esse carrinho é seu? Eu falei, não, porque eles estavam com dois carrinhos, né? Falei, não, é deles ali. Ela conversa com o senhor, eu posso pegar para carregar minhas coisas e tudo mais. E ela com um carrinho de feira, lotado de coisas. Você acredita que ela, na cara de pau, me deu o golpe, ela se enfiou por dentro. Eu falei, mas senhora, o seu carrinho estava aí na frente? Ela estava assim. Eu olhei para a cara da caixa, a caixa fez aquela cara assim, mas eu olhei assim, sabe aquela. Eu pensei comigo, o 71 também envelhece, né? Mas não vale a pena brigar? Deixa. Eu quis ficar meio irritada com aquilo, mas depois eu achei até graça, gente, porque. Né? Tem que ser desse jeito, a gente não pode entrar na vibração do Sim, outro. Hoje, no sim, meu evangelho, vem até a leitura da árvore, né? Que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Então, cada um dá o que tem no seu coração, né, Cristiano? sim, e eu Então, a achei gente tem que legal. entrar na vibração boa, porque esse período já é um período tão conturbado. Sim, eu achei legal, porque se ela veio dar o golpe em mim, porque ela me olhou e viu que eu tinha uma cara de quem não ia brigar, né? Então a cara já tá boa. Minha linda, então É. pode fazer a nossa oração inicial, por favor, para a gente começar nossos estudos. Então, assim, acalmando os nossos corações, agradecendo primeiramente ao nosso Pai bondoso, Deus, por essa oportunidade benfazeja, agradecendo ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho, é o nosso anjo da guarda. Agradecemos pelo que será estudado aqui e que possamos não somente aprender com o intelecto o que iremos estudar, mas aprender com os nossos corações, exemplificando as mensagens de Jesus no nosso dia a dia. Como a Cristina disse, né, ela passou por uma situação hoje na qual ela se divertiu, não entrou na vibração de irritação, não arrumou confusão. E é assim que temos que ter o nosso coração. Cada um dá o que possui. Então que possamos ter amor em nossos corações, porque é o necessário, é o que cobre a multidão de pecadores, e que não entremos na vibração ruim, a vibração que nos deixa doentes, primeiro espiritualmente, e depois o corpo físico sente todas essas vibrações. E, Senhor, vamos te pedir também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando as moléculas necessárias para o restabelecimento do nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, te damos graças e pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início ao estudo, por favor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, porque a mensagem de hoje, né, é Mateus 25, 13, que fala do sermão profético, né, a parábola das 10 virgens. É o nosso estudo de hoje. E começa assim:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Essa tradução que eu peguei, mas numa outra tradução tá como as nécias, né? Que são Tolas, aquelas pessoas... tolas, Oi? tolas, Tolas, limitadas, inexperientes. ignorantes, né? No sentido de não ter o conhecimento. Porque aqui ele vem falando em loucas, né? As loucas, vou falar, as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí, no livro que eu peguei, parábolas, estudando as parábolas, parece, de Caibar Schutel. E ele vem explicando, né? Na explicação dele, ele diz que há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias. Esta parábola interessante deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como a instrução intelectual na vida social. Os que passam a vida ociosamente, dela sugando tudo o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de deleites. Os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimentos que se aumentem a fé, estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas quando se virem forçados, de um momento para outro, a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata. Na ocasião das provações, das dores, dos sofrimentos, nessa metade da noite, porque todos passam, essa fé é semelhante ao morrão que fumega, da torcida que já sugou a última gota do óleo. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com um combustível que se lhe converte em luz para iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde ele tem que seguir, e que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira, e ainda lhe sobre luz, para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto da primeira condição como as da segunda, representam a incorruptibilidade. Representam todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Mas não é bastante reguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, Jesus, o Cristo. Assim como, sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas. Assim também, sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte nas bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A necessidade é um entrave que paralisa o espírito.
arrojando depois na mais densa escuridão. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus, mas é preciso que a mesma seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso mestre e irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é a sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequente prática das boas obras. As virgens nécias, por não terem azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte nas bodas, porque suas lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. A religião não é crença abstrata, é um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Se os nécios não a compreendem, porque não abastecem suas lâmpadas que lhes iluminariam esse reino de verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Necessidade, ignorância, falta de tino são os entraves à elevação do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, de consideração, serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, sensatez e discrição. O inverso se dá com a necessidade. Envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram o reino dos céus a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações, mais ou menos emocionantes para a porta da felicidade nos seja aberta. Preciso, primeiro de tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela não há caminho para o reino dos céus, nem para a entrada da casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra um meio de instrução, seremos nécios se descurarmos desse dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos proporciona. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento próprio. As 5 virgens nécias são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho do espírito para quando se passarem para o outro mundo. Geralmente são estes que, nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam, Senhor, Senhor. E como não podem obter o óleo que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores. Mas ao voltarem, encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhes diz, em verdade não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitam ingressar na sua morada. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade nada sabe, nada compreende, nada pensa, nada conhece. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. É grandinho, né? Mas eu falei, ele
dar uma explicação boa, né. Falei, dava um estudo, assim, imenso. Sim, sim, porque aí você pode ter vários entendimentos do que você leu. Quando você começou a ler, a primeira coisa também que veio à minha mente, essa coisa das virgens nécias e as prudentes, de quem consegue encontrar ou não o noivo, e aquelas que não estão preparadas para isso, me lembrou aquilo que a gente já cansou de falar aqui, a questão da pandemia. Porque, de novo, quem guardou o óleo para a candeia, ou seja, quem é que conseguiu ter a sua luz interior ou ficou na dependência só do culto externo das religiões? Quem conseguiu ou não passar de forma mais fácil pela pandemia. E, por outro lado, também outro entendimento que se pode ter é que a evolução ela é uma dicotomia, ela tem que ter dois lados, o da virtude e do intelecto. O ser humano tem que evoluir em virtude, mas ele precisa também evoluir em intelecto. É a coisa da fé raciocinada, é entender, sim, os reais significados do Evangelho, o que a gente vem falando aqui há muito tempo também, que o Evangelho tem várias camadas. A primeira camada é aquela camada de interpretação moral, que ensina como o ser humano se comportar em relação aos outros, a si próprio, para começar a evoluir, mas que a gente vai descobrindo que tem outras camadas muito mais profundas de um conhecimento bem mais na ordem de uma coisa mais iniciática, que depende de outros conhecimentos, que a gente também já falou aqui, que eu adoro Pastorino, mas Pastorino estudou muita coisa para chegar às conclusões que ele chegou. E é esse estudo que todos nós deveríamos procurar ter também para compreender mais profundamente não só a nossa religião, mas todas, que acabam sendo uma só, né? Eu entendi por aí. Concorda comigo? Então, como você falou, é um estudo bem grandinho, então realmente Pastorino também faz um estudo grandinho. Então, vou pedir licença para você, Pacate, para ler logo e depois a gente conversa a respeito, que vem bastante informação aqui, tá? Então, vamos lá? Ainda aqui vem confirmar-se, de forma flagrante, a magnífica nossa tese. O reino dos céus será assemelhado. Claro que não se percebe qualquer comparação com o céu mítico de após a morte do corpo físico. Trata-se da continuidade de um ensino dado à saciedade com lições teóricas e práticas, com citação de fatos reais ou imaginários que pudessem dar uma ideia pálida da realidade por meio de comparações, ou seja, parábolas, que visavam a esclarecer pormenores. Todos os exemplos, os fatos, as semelhanças, enfim, todos os recursos didáticos possíveis naquela época foram utilizados pelo mestre para que seus discípulos percebessem algo que não podia, como até hoje não pode ser explicado com palavras terrenas, pois é algo que se passa fora e além da intelecção humana, no campo do espírito e da mente espiritual. Mas está tão evidente que se refere a todo o ensino crístico, ao mergulho do ser em seu âmago e da união do nosso espírito com o Pai, que se torna fácil interpretar todas as suas palavras com base nesse motivo, que volta e é repisado a cada página dos evangelhos. Vejamos, pois, o que nos diz ao coração a parábola das 10 moças, ou virgens, candidatas ao esponsalício e que saem ao encontro do noivo. Inicialmente, observemos essa expressão que nos revela que elas se encaminharam ao encontro do seu próprio noivo e não ao encontro do noivo de outra. Em todo o transcurso da parábola não há referência nem longínqua a qualquer noiva ou esposa, afora as 10 citadas. É o noivo que é esperado, só ele é anunciado, só ele chega, só ele entra com as 5, só ele responde à porta. O esponsalício era dessas 5 com o noivo. O parabolista divide aritmeticamente as 10 em 2 grupos de 5, 10 e 5. Aí aqui ele frisa bem esses 2 números que ele coloca até em caixa alta. Fazendo rápida incursão nos arcanos, aí ele vai entrar pelos arcanos.
Aí, aquilo que eu estava citando, vários conhecimentos que ele vai agregar para tentar interpretar o Evangelho. Fazendo rápida incursão nos arcanos, verificamos que o 10 representa a diversidade da vida nos acontecimentos que surgem. Com efeito, os 9 primeiros arcanos são reveladores da vida interior, enquanto que o arcano 10 simboliza a multiplicidade da vida para iniciar a realização no mundo exterior. O 10 é o término do trabalho interior, que dá direito à atividade externa. Ao passar do 9, é indispensável aplicar sua sabedoria e experiência a fim de executar a tarefa confiada à encarnação, cumprindo no âmbito que lhe foi designado. Mas, como aqui se trata de 2 grupos de 5, este é o arcano que mais nos interessa, pois precisamos explicar-nos por que o mesmo número simboliza, na parábola, a vitória e a derrota. São 5 virgens que conseguem e 5 que não conseguem. E chegamos à conclusão de que está perfeitamente certo. O número 5 exprime basicamente a vida. No plano divino, é a providência, no caso, o noivo que vai chegar, a divindade que se dirige ao homem, o Criador que vem ao encontro da criatura que antes demonstrou desejar ir ao seu encontro. No plano humano, é a força do microcosmo, as 10 moças que buscam a união sagrada. No plano da natureza, é a força vital, que faltou às 5 tolas, entre aspas, simbolizada no óleo em pequena quantidade que não conseguiu manter acesa a lâmpada da vida e da espiritualidade. O 5 é essencialmente dinâmico. A vida é uma sequência de quaternários sucessivos e entrecruzados, e representa no plano humano a vontade do homem e no plano da natureza a força vital, sua resistência, seu esforço. Seria o ponto no centro da cruz, dando-lhe energia para o movimento evolutivo. Seria o Shin, no meio do nome sagrado. Aí ele vai falar aqui, que eu não sei se eu consigo pronunciar isso aqui, é mais ou menos Yodu ao E, transformando o tetagrama divino no pentagrama messiânico, a energia cósmica de Eva na sua manifestação Yashivá, Yeshua, ou Jeová, ou Jesus. Aqui, olha só, ele vai aqui, saiu dos arcanos, ele já veio aqui para um outro conhecimento, provavelmente de Cabala, com o nome de Deus, quer dizer, é muita coisa que se une para uma interpretação, e ainda não acabou. Só para dar também uma informação, no tarô, os arcanos são divididos em arcanos maiores e arcanos menores. Os maiores são 22. Por isso que ele está colocando aqui o 10 como sendo mais ou menos de passagem da vida interior para a vida, seria, eu acho que espiritual. Não sei, porque realmente estou aqui chutando, porque eu não conheço bem o tarô. Mas tem essa coisa que ele está mais ou menos no meio dos 22 maiores. No entanto, o pentagrama representado pela estrela de 5 pontas pode ser completado com aí ele vai falar aqui, ó. Porque aqui, quando eu estava estudando, aparece até 2 figuras, tá? Como ele está falando do 5, o que simboliza geometricamente 5 é o pentagrama. E esse pentagrama ele vai fazer 2 comparações. Um aqui que ele vai citar pode ser completado pela figura do bode, aí vai falar em Baphomet, que é um dos demônios, aí vem com a cabeça do bode lá dentro direitinho, que é a representação do demônio, e o outro pentagrama vem o próprio ser humano, tá? Representando também aquela figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, mas ele vai explicar aqui. No entanto, o pentagrama representado pela estrela de 5 pontas pode ser completado com a figura do bode, o Baphomet, e das paixões e crimes elementares, tanto quanto pela figura do homem ideal, com braços e pernas estendidos. Isso significa que, ao sair do arcano 4 e penetrar no 5, pode a criatura tomar 2 direções, para o bem ou para o mal, com a ponta para cima ou para baixo, conforme a direção que a vontade lhe imprime. O que se concebe aí é a ausência da vontade dirigente. Pode haver rápida hesitação ou dúvida da vontade na escolha do caminho, mas, invariavelmente, segue-se a decisão para orientar-se à ação.
Se não há amadurecimento suficiente do espírito, pode este fraquejar por incapacidade de atingir a meta. Aí ele volta já a tocar no seu texto, de falar que se não há maturidade suficiente, ou seja, se a virgem ainda é nécia, ela realmente não vai tomar as decisões certas. Foi o que ocorreu com as 5 tolas. Por falta do vigor vital, o azeite que mantém acesa a lâmpada da vida fraquejaram. Podemos dar a esse vigor vital o nome que quisermos: amor, fidelidade, sintonia, equilíbrio mental. Aí ele vai falar do termo grego. O termo grego mora exprime exatamente a incapacidade mental, ou qualquer outro. O fato de cochilarem e adormecerem fisicamente não importa. A lâmpada, ao anelo ardente, permaneceu viva e desperta, só começando a bruxulear as de que não tinham suprimento suficiente. Então, ele coloca também aqui, mais ou menos isso aqui na minha interpretação. Não importa se fisicamente você vai se cansar, adormecer ou qualquer que seja, mas se o espírito continua com vigor, você continua ainda no caminho certo. Não há tampouco dureza de coração das que recusaram fornecer seu azeite. Trata-se da impossibilidade absoluta de transferir uma capacidade espiritual. Ninguém pode transfundir em outros seu conhecimento, nem sua evolução, nem sua elevação evolutiva, nem seus dons intelectuais ou morais. Cada um tem aquilo de que é capaz. O copo não pode fornecer a um cálice a capacidade que possui de armazenar 200 gramas. Daí a frase muito lógica: ide adquirir aquilo que vos falta, com exercícios e experiências próprias, pessoais e intransferíveis. O grito que anuncia a chegada do noivo é dado à meia-noite, a hora em que o sol se encontra exatamente no antípodas do local, isto é, no momento em que a fonte de luz está no mais profundo abismo do ser. Nesse exato instante, chega o noivo para realizar a união. Deixa eu desligar minha câmera aqui um pouquinho, porque ela está querendo dar problema. Para realizar a união, ou seja, um encontro misterioso que se efetua a portas trancadas dentro do ser. Aí ele vai citar aqui Mateus: entra em teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está no secreto. Isso está em Mateus 6:6. Ninguém pode testemunhar nem presenciar o verdadeiro e real esponsalício místico entre a noiva e o seu amado. Realiza-se ainda em maior reserva e pudor que a prática da união sexual entre os cônjuges. O parabolista mostra a chegada extemporânea e apressada das 5 tolas, com a resposta aparentemente dura do noivo: não vos conheço. Não nos esqueçamos de que o verbo conhecer tem sentido especial na Escritura, exprimindo a união sexual, a união íntima, a gnose total. Daí dizer Jesus que conhece o Pai. Quando ele fala que conhece o Pai, e provavelmente aqui também o mesmo sentido, é o sentido da gnose. Não é possível naquele momento a gnose com as tolas, porque elas não tinham ainda, digamos, o combustível espiritual suficiente. Finaliza a parábola com a repetição da advertência: despertai, porque não sabeis dia nem hora. A consciência mantida alerta e acordada no plano superior do espírito constitui a lâmpada que deve estar alimentada pelo azeite da prece ininterrupta. Assim, não se desfaz a sintonia com seu espírito, conservando-a preparada para a recepção suprema ao noivo divino. E eu iria além, não só estar preparado através da prece, mas principalmente através do estudo, através da tentativa de adquirir uma luz anterior suficiente justamente para... Porque ele está avisando, não se sabe o momento de chegada. Um desses momentos, como a gente já comentou, é a pandemia. Qualquer momento que chega são as duras provas que a vida pode trazer para alguém, e também o próprio momento da nossa passagem para a espiritualidade, né? Que é aquele momento do prestar contas do que a gente está levando, do que a gente adquiriu durante a nossa vida. Então, acho que
apesar dele chegar dessa volta sobre os arcanos, etc., ele está falando desses outros conhecimentos, eu acho que basicamente é isso. Aqui você chega no momento da sua evolução espiritual, da sua existência, de tomar a decisão se o seu pentagrama é virado para cima ou para baixo, ou seja, se você vai continuar vivendo, espiritualmente falando, de maneira irresponsável apenas pela vida material, buscando os gozos e as facilidades materiais, ou se você vai decidir manter a ponta para cima e buscar essa evolução espiritual através do desenvolvimento das suas virtudes e do conhecimento e do seu intelecto. Na minha interpretação, é basicamente isso. Qual a opinião de vocês? Kátia não vai falar, não? Bom dia, Kátia Muda. Bom dia, gente. É que eu entrei atrasada. Aí eu peço desculpas. Realmente o texto é até complicado de se entender, né? E de nós isso, né? Eu fiquei procurando um lugar para que eu poderia ser inserida, eu não encontrei, confesso que eu não encontrei, né? Porque realmente se fala das diversidades, né, que se tem dentro do Evangelho, né, e com a leitura do Pastorino e do autor que a Pris fez, que eu não guardei bem o nome, realmente a gente vê quão importante é o estudo, né? E a gente se colocar em que lado nós estamos realmente, né? Em que lado nós nos encaixamos para podermos nos aprimorar, né? Porque eu acho que o estudo do Evangelho que nós fazemos todas as quartas, graças a Deus, é para aprimoramento do nosso espírito, né? E, consequentemente, que vai refletir na matéria. Então, qual lado nós estamos, né? Eu vou procurar o meu lugar, depois disso aí eu vou ler mais, né? Para dizer em que lugar eu estou inserida dentro dessas 10 virgens, né? Em qual lugar eu estou? Eu realmente não sei. Tenho que estudar mais. Show. Obrigado, Kátia. É isso. Vai, Pri. Você foi falando, eu fui anotando aqui, né? Quando ele fala do uso da parábola, né? Que a gente pode pensar que é o ensino de uma forma bem leve que Jesus fazia, né? Com toda a sua didática, né? Ele é o mestre dos mestres. E quando ele vai comparando, né? Que cada uma vai ao encontro do seu noivo, né? Que o noivo é muito esperado, e ele cita essa questão das 10, né? Que divide em duas partes, 5, 5. 5 para a vitória e 5 para a derrota. Aí eu fui fazendo analogias, né? E conforme você foi falando, eu fui anotando aqui. A gente pensa na vida, né? Ou você pode estar ligado ao sistema, o que tanto nós já falamos, ou ligado ao antissistema, né? Então, ou você está ligado a Deus, ou você está preso às questões da matéria na sua vida. Porque, por conta dessa divisão que ele fala aí no estudo. E quando fala da questão de a impressão da nossa vontade, né? Onde que eu vou colocar a minha vontade, onde eu vou colocar as minhas atitudes, se eu estou vertendo para o bem ou para o mal. Então, tudo é assim, né? Está relacionando a questão física com a questão espiritual. Quando você fala da ponta, né? Se você vai pôr a ponta para cima ou a ponta para baixo. Aí me lembra essa questão da nossa conexão, né? Que nós até citamos no início do estudo, quando a gente, se eu vou canalizar, né? Se eu vou sintonizar minha antena com os bons pensamentos ou com os maus pensamentos. Então, eu vou melhorando a minha conexão conforme eu vou estudando, porque eu vou aprendendo, eu vou amadurecendo, né? E vou caminhando, porque, conforme ele mesmo disse, né? A falta do amadurecimento dificulta a caminhada.
Então, assim, e para fechar, quando ele fala da questão de que cada um é responsável por si na escala evolutiva, e a gente sabe disso, né? Um está aqui para auxiliar o outro, né? Seja aqui ou na vida espiritual, um pode ajudar o outro, mas só eu posso caminhar, né? Pela minha trajetória, eu sou responsável pelos meus atos. Eu não posso falar que o meu colega é responsável pelo que eu fiz, né? Eu fiz algo errado. Falar, não, porque fulano disse que para eu fazer isso, eu fui lá e fiz e era errado. A culpa é dele. Não, a culpa é minha que fui lá e me conectei com aquilo. Então, essa questão da antena, né? E que possamos ter a nossa consciência alerta, né? Para a gente estar sempre conectado com as energias do bem, com as energias do amor, com as energias da nossa evolução, que a gente precisa, né? Todos vamos evoluir, sabemos que todos nascemos da mesma forma, simples e ignorantes, e que cada um tem a sua trajetória, mas que possamos ter a nossa trajetória junto a Jesus. Certo, agora você só me permite te corrigir numa coisa. Não é para Ok. encerrar. Para encerrar, você vai fazer a prece, porque a gente só tem 2 minutos e meio. Agora que você encerra, por Ah, favor, Pri. tá certo. Então, vamos assim, né, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecendo a presença de Jesus nos nossos lares, que essa presença benfazeja do amor possa cobrir toda a humanidade, chegando naqueles corações mais necessitados, nos corações mais aflitos, nos corações que acham que estão desamparados por Deus. E sabemos que todos nós, independente das nossas atitudes, somos amados, somos únicos e que Deus nos protege. Então, assim, com esse sentimento de gratidão, pedimos também pela Mercedes, que não se encontra aqui conosco, que ela possa ser abençoada, que ela possa sentir esse bálsamo no coraçãozinho dela, Senhor. Vamos pedir, né, a permissão para finalizarmos um estudo abençoado e que possamos estar com a nossa antena conectada contigo, Senhor, em cada instante das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Pri. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou Assim tentar seja, graças a Deus. pegar a Bíblia aqui para fazer a escolha do nosso próximo estudo. A gente ainda tem mais ou menos 1 minutinho. Então, deixe-me ver. Aqui, João 3. Não, na verdade é João 2, de 1 a 12. As bodas em Canaã da Galileia. A gente já estudou isso. Estudamos de novo ou quer mudar? Estudamos de novo. Ou mudamos? Se caiu, a gente estuda, né? A gente está Sim, precisando aprender alguma coisa aí que está senão que faltando. não aprendeu Nós direito. começamos com as noivas e agora nós vamos para as bodas. Vamos para bodas. Vamos